Olá a todos e todas, estamos aqui para mais um episódio do programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, com uma convidada muito especial, a Fátima Karine Birk, que já trabalhou comigo há muitos anos atrás, para falar sobre um assunto muito importante: propósito, transição de carreira, busca de sentido. E eu tenho prazer, então, de estar contigo aqui, Fátima. O prazer Seja muito é meu, bem-vinda. Eliane. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz em estar aqui contigo no teu programa para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que as pessoas estão sempre se questionando, né? Será que o meu trabalho está alinhado com o meu propósito de vida? Né? Que bacana, que bacana. Fátima, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, né? Para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, né? E entenderem, assim, a tua transição de jornada, né? De vida. Ai, obrigada. Olha, é muito engraçado que às vezes as pessoas perguntam para mim qual é a tua profissão e aí não dá para resumir em uma coisa só. Olha, eu sou nutricionista, eu sou professora, eu sou terapeuta, porque a gente acaba, dependendo de quando a nossa trajetória, ela é multidisciplinar, fica mais difícil a gente resumir em uma coisa só, né? E aí, às vezes as pessoas perguntam no final, mas tu é nutricionista? Eu digo, não, ainda não, porque agora eu tô fazendo uma graduação justamente para pegar e dizer assim, sim, também sou nutricionista. Mas assim, a minha graduação, a minha primeira graduação foi em economia. Nós trabalhamos no banco, no Itaú, juntas, né? Por alguns anos. E quando eu estava terminando a graduação em economia, eu estava questionando várias questões da minha vida, assim. Será que é isso mesmo? E é muito engraçado, eu era muito nova, eu tinha 24 anos. Comecei a questionar assim, tá, a vida é isso mesmo? Tá, eu tenho aqui, moro num apartamento legal, na época eu tinha um apartamento que eu tinha financiado, então seria meu, tinha ali o meu carro, faculdade, e uma carreira que poderia ser uma carreira muito promissora. Embora eu era muito nova para os cargos que eu sempre tinha na parte, né, dos bancos, os gestores sempre gostaram muito do meu trabalho, então eu sempre fui muito dedicada. E eu pensei assim, que sem graça isso, né? Tá faltando alguma coisa. E aí, assim que eu terminei a monografia da faculdade, eu pensei, agora eu vou estudar algo que seja para mim. E aí eu comecei a fazer alguns cursos sobre espiritualidade, entender um pouco mais sobre o espiritismo, né? Entender mais sobre a energia. Na época eu era nova, bem jovem, então às vezes saía, ia para balada com as minhas amigas. E eu tinha também uma terapeuta reikiana, que ela ia me ensinando algumas coisas sobre energia, e eu parei de ir nas festas com elas. E elas começaram a dizer assim, o que tu tá fazendo? Por que tu não vai sair com a gente? Ou no domingo, quando elas estavam em ressaca, eu estava em casa curtindo, lendo os meus livros e querendo devorar aquele conhecimento todo que estava sendo novo, mas era como se fosse uma reconexão, né? Antes de entrar no Itaú, eu trabalhei no Sicredi, então era uma rotina muito desgastante, assim. Às vezes eu ficava 12 horas direto, né, no banco, depois ia direto para a faculdade. E eu sempre estava muito estressada. Hoje as pessoas olham, eu com meu sorriso, dizem que eu tenho muito carisma, mas eu era muito estressada, eu era um vulcão por dentro. E aí, essa terapeuta reikiana me deu um chá calmante. Eu tomava aquele chá e eu ficava tão bem, tão alinhada, parecia, eu olhava para aquele saquinho de chá e eu pensava, meu Deus, o que tem nisso? Qual é o efeito que isso tem em mim? Um dia eu quero aprender a fazer isso. Né? E aí tá, e aí foi passando, fui buscando muito autoconhecimento. E aí quando eu terminei a faculdade, eu fiz um retiro. E nesse retiro tinha vários conhecimentos integrativos, yoga, arte-terapia, e foi lá que eu ouvi falar sobre a Ayurveda. Olha só. E aí me deu um clique. Isso é interessante, porque eu estava pensando em fazer uma mudança de carreira. Essa parte da alimentação sempre foi muito interessante para mim, porque eu queria emagrecer, e aí fazia dieta disso, fazia dieta daquilo, então eu estava sempre pesquisando alguma coisa. Tinha gastrite desde muito nova. E então, quando me falaram que existia uma ciência que integrava o cuidado do ser humano, corpo, mente e espírito, eu achei muito interessante. Porque eu nunca me vi olhando para a área da saúde num aspecto só, né?
E aí eu comecei a pesquisar, isso foi em 2010. Não tinha nada na internet sobre a Ayurveda. Tinha pouquíssimas informações, parecia realmente uma coisa de outro mundo, tu não encontrava, Que né? loucura. E uns 2 meses depois desse retiro, eu recebi um e-mail. Na época não existia algoritmo. Alguém tinha o meu e-mail, recebi um e-mail falando de um curso de formação que aconteceria em Porto Alegre. E aí ia ter uma palestra de um professor. Fui para Porto Alegre, assisti essa palestra, fez mais sentido ainda, achei incrível, maravilhoso. Falava dos doshas, falava de biotipo, falava de individualidade. E eu pensei assim, é isso que eu vou começar a estudar. E aí começou toda uma jornada de estudo, mas eu comecei esse estudo muito pelo autoconhecimento. E aí eu comecei a fazer também as minhas terapias, né? Então era o autoconhecimento na terapia, nos outros cursos que eu buscava sobre espiritualidade e a Ayurveda. E eu entrei de cabeça, né? Passei, já são 16 anos Nossa, estudando muito. E Fátima, olha só que interessante, né? Eu sempre falo aqui no programa As Pessoas Inspiram, a gente tem também uma audiência muito voltada para o mundo corporativo, né? E quando a gente fala em propósito, fala em essa linha mais integrativa, né? De vida mesmo, né? É olhar o ser humano, é entender que eu, dentro da organização, se eu comer melhor, eu vou estar melhor nas relações, né? Eu vou estar melhor em casa. Se eu olhar para a parte espiritual, isso vai contribuir para ser um melhor líder, né? Como é que tu enxerga isso e poderia nos trazer assim, alguma experiência que tu teve, que os teus conhecimentos, né, ajudaram nesse mundo corporativo? Ai, olha que interessante. Bom, hoje eu integro a Ayurveda, medicina chinesa e nutrição. Né? Eu fiz um mestrado também em nutrição, que eu finalizei no ano passado, que era também multidisciplinar. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu pensei assim, bom, então agora eu vou fazer a graduação. A gente consegue aproveitar disciplinas, carga horária, né, que também facilita. E assim, eu não vou dizer coincidentemente, mas a vida vai trazendo pessoas que têm experiências que nós já tivemos. Então, eu tenho muitas alunas que são bancárias, que trabalharam no meio corporativo, do meio jurídico também, que tendem, e principalmente mulheres. Né? Hoje eu falo muito com mulheres e muito para a mulher madura. A mulher, quando chega ali nos 40 anos, ela já começa a fazer um olhar diferente sobre a sua vida. Tá terminando talvez um ciclo ou saindo de um ciclo de fazer, estudar, se graduar e pós-graduação e mestrado, doutorado e aquela dedicação, né, quase que exclusiva, né, para a vida profissional e família. E ela começa a questionar um pouco mais a sua qualidade de vida. E aí as mulheres começam a querer olhar para as ciências mais integrativas e querer cuidar de corpo, mente e espírito. Sim. Porque, na verdade, quantas horas a gente fica no nosso trabalho? A gente merece ser feliz nesse trabalho. E o trabalho precisa ser divertido. Tem as coisas, as questões sérias que a gente precisa resolver, as decisões, né, complexas que a gente tem que fazer ao longo do dia. Mas e se todo esse processo for mais leve, for mais alegre, e se a forma de me relacionar com o outro for mais leve? Porque todos nós temos questões de saúde, todos nós temos preocupações financeiras com família, mas quando a gente se conecta com o nosso autocuidado, com o nosso autoconhecimento, tudo fica mais leve. Se eu começo a olhar para o outro como uma pessoa que tem características diferentes que as minhas, né? Em vez de julgar a outra pessoa, que ela é diferente de mim, eu posso tentar estimular o que ela tem de melhor e a gente unir as nossas diferentes características e fazer um trabalho incrível. Com certeza, né? Então, o Ayurveda fala muito sobre essas características individuais, a medicina chinesa também fala fala de uma forma diferente, mas quando a gente começa a olhar muito para nossas características individuais e entender que o outro é diferente, a gente passa a julgar menos, a se cobrar menos, a se comparar menos e a gente começar
a trabalhar com mais empatia. Com certeza. E tu trouxeste uma coisa muito importante, que é a inteligência cultural. Hoje a gente fala muito no mundo corporativo, assim, de ter... O que é essa inteligência cultural, né? É justamente isso. A gente poder tratar com o outro, entender as culturas diferentes que existem no mundo, né? Cada uma com a sua verdade, né? Porque não existe uma verdade absoluta, mas tem uma lente por trás disso, né? E aí tô puxando isso para te contar um pouquinho para nós como é que foi a tua experiência na Índia, né? Porque é uma lente diferente de visão de mundo, né? É uma inteligência cultural diferente. Como é que tu lidou com tudo isso? Como é que foi para ti? Sabe que quando tu estava falando de inteligência cultural, a gente se engessa muito em buscar a semelhança no outro, né? E o que mais enriquece o meio corporativo, e a gente vê as empresas estimulando muito hoje em dia, é justamente a diferença e os diferentes olhares. Sem dúvida. Né? Então, quando tu começou a falar nisso, eu lembrei de uma situação específica que eu vivi na Índia em 2013. Então, eu fui várias vezes para a Índia, 2013, 2018, 2019, 2020. 2019, 2020, eu fiquei 5 meses na Índia. Cada mês eu estava num estado diferente, fui para o Nepal também. E então, mas 2013, que não tinha tantas redes sociais, internet, a gente tinha pouco acesso ainda, foi muito interessante que a gente estava no aeroporto. Não estava todo mundo na sua tela, como hoje a gente vê. Eu estava em grupo, todos nós conversando, e como sendo padrão da Índia, os voos todos atrasados. Estava ali todo mundo ali, né, na área de check-in, um tumulto de gente. E naquele momento, assim, eu parei, fiquei olhando, gente de todos os lugares do mundo, gente de todas as cores, de todas as alturas, de tudo que tipo de roupa diferente. Então, tinha homens usando saia, mulheres usando calça, usando sari, e aí usava turbante. Como é que alguém ali, naquela mistura toda, vai conseguir julgar esse está certo, esse está errado, esse está adequado, esse não está adequado? Foi incrível esse momento de percepção que eu tive. E aí eu já estava voltando, né? E quando eu voltei, no avião, eu me senti desajustada, porque nós estávamos todos vestidos dentro do mesmo padrão. E eu achei tão incrível aquela mistura toda que eu vivi e que eu senti naquele aeroporto. Nossa. E a Índia, ela é uma cultura muito diferente. Eu sou apaixonada pela Ásia, né? Estou me programando para fazer uma viagem novamente, né? E poder ficar mais tempo e viajar por mais países. Agora tem a China também, Sim, que é uma paixão, claro, né? Mas essas experiências na Índia foram muito interessantes porque quando a gente chega numa cultura que é tão diferente da nossa, a melhor coisa que a gente pode fazer é a gente se despir. E eu amo chegar na Índia e me vestir como uma indiana mesmo. O sari eu acho muito prático, né? Mas botar aquelas blusas compridas, que a gente chama de curta, mas elas são compridas, né? As calças e os adornos. E participar dos rituais de fogo, né? Os rituais espirituais que eles têm, entrar na vibração dos mantras. Eu entro na cultura. É bom demais a gente se despir de todas aquelas coisas, as crenças que a gente carrega. É uma maneira de ressignificar muitas coisas e a gente sair das nossas próprias caixas. E, por exemplo, no meio corporativo, principalmente instituições assim que muitas vezes são internacionais e tem pessoas trabalhando de culturas diferentes, cada um fala uma língua e aí de repente é o inglês que conecta, cada um tem ali a sua... tem o seu sotaque. Eu acho isso tão rico, acho isso tão incrível, né? Porque é uma forma de somar o que cada um tem da sua cultura. E em relação à Índia, tem muitas pessoas que chegam lá e se chocam, né? Porque tem uma desigualdade social muito grande, né? Muito, mas muito maior do que aqui. E lá é muito... Está muito à vista, assim, enquanto que tem um prédio milionário de um lado, tem uma favela com barracões sem saneamento básico do outro. Né? Em volta do aeroporto de Mumbai, que é chiquérrimo, né? Um aeroporto lindíssimo, tem
né? Favelas e favelas de barracas assim, no lado do aeroporto. Então isso é chocante, né? Mas é uma cultura muito rica e se a gente abre o coração e chega para viver aquela experiência ali, a gente tem uma experiência incrível. Com certeza, né? Como é que tu trazes esse novo conhecimento, né? A gente está falando de teorias orientais aplicadas no mundo ocidental. O que elas ajudam realmente? Para quem está nos assistindo aqui, eu não conheço, mas eu acho que talvez possa me agregar em alguma coisa, tanto na chinesa quanto na Ayurveda. As duas trazem muito uma capacidade da gente se conectar com o nosso autoconhecimento, né? O que o meu corpo está pedindo? Qual é o nível de energia que eu tenho para gastar todos os dias? E como que eu tenho que fazer para repor, né? No início, quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu era muito raiz, assim, né? De estudar sânscrito, de ir para a Índia... E eu achava que para transmitir autoridade, para as pessoas confiarem em mim, porque eu sempre fui muito jovem nas áreas onde eu estava trabalhando, né? Então com 28, 29 anos eu estava dando aulas de Ayurveda, retiros, workshops. O que eu vou fazer para essas pessoas confiarem no meu trabalho? Então eu achava que eu tinha que conhecer bem sânscrito, dar aula, usar a nomenclatura de sânscrito e tudo. Aí eu fiz o meu mestrado em saúde coletiva. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu pensei assim... E eu falei muito sobre autocuidado e autonomia nessa pesquisa. Eu pensei, bom, para as mulheres terem autonomia, eu preciso usar uma linguagem mais simples, né? Eu estou falando para terapeutas, eu não estou falando para qualquer mulher que queira trazer esse autocuidado, né? E aí eu comecei a conectar com a medicina chinesa. E na medicina chinesa a gente fala muito dos órgãos. Então, no momento que eu falo sobre o fígado, vai ressoar mais com aquilo que tu já conhece. Fígado, rins, baço, estômago, enfim. Então, uma das melhores coisas que a gente pode fazer e receber dessas medicinas, principalmente se a gente tem acesso a uma linguagem mais simples, é a gente buscar o nosso autoconhecimento. Porque o nosso corpo, ele é guiado pelos ciclos da natureza. Então, quando a gente chega na menopausa, a gente está começando um novo ciclo na nossa vida. É um ciclo que vai acontecer para todas as mulheres, não tem como fugir disso. E quanto mais cedo a gente começar a pensar sobre isso e se preparar para a chegada dessa nova fase, mais tranquilas nós ficaremos nessa fase. Então, o autocuidado, ele se dá através do autoconhecimento. Eu preciso entender como é que o meu corpo funciona. Eu funciono de um jeito e tu funciona de outro jeito. Pode ser que alguns alimentos vão fazer bem para nós duas, né? Que vai nutrir fluidos, né? Que vai fortalecer a nossa memória, melhorar o nosso sono. Mas como é que eu funciono e qual é o meu limite? E a gente fica se comparando muito. Então, no meio corporativo, muitas vezes... Direto, né? Eu produzo, eu consigo chegar a X% da meta, fulano sempre passa dos 100% da meta. Por que isso acontece? Eu tenho um nível de energia, a pessoa tem outro nível de energia, ela tem uma visão, eu tenho outra visão. Eu tenho uma forma mais racional de me conectar com as pessoas, ou eu tenho uma forma mais emocional de me conectar com as pessoas, né? Então, na medicina chinesa, a gente fala muito da energia dos órgãos, né? Que eles estão relacionados com os 5 elementos. E aí, isso vai mexer muito com a minha fisiologia, com a minha capacidade digestiva e como que vai ser a minha mente, o meu lado racional e o meu lado emocional. Eu preciso entender isso. E o nosso corpo, ele funciona de uma forma diferente em cada estação. A gente que mora aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Eu moro na Serra Gaúcha, o inverno, ele deixa o nosso ritmo mais lento, mais calmo, né? E a gente começa a brigar e lutar contra isso. E, na verdade, no inverno, a gente faz uma reserva de energia. Para a gente ter energia na próxima primavera, no próximo verão e no próximo outono. Então, se a gente sentir um pouco mais de letargia, eu sentir que o corpo está mais lento, a mente está mais lenta no inverno, não vamos lutar tanto contra isso, porque faz parte, faz parte do nosso ciclo. Sim, com certeza. Isso vai nos afetar. Infelizmente, temos que andar aqui com o nosso programa, senão não vamos dar conta de tudo, já está quase acabando. É muita coisa. E a gente está no né? quadro
Livro inspirador. E hoje eu trouxe, já que a gente estava falando em busca de sentido, né? Um livro bem bacana também, Em Busca de Nós Mesmos, do Clóvis Barros Filho e Pedro Calabres, né? Uma indicação aqui de um livro, né? Para você talvez começar a pensar um pouquinho sobre o que você está fazendo da sua própria vida, né? Aonde você pode estar com mais presença, mais potência, né? E esse livro aqui pode ajudar nisso. E eu queria te ouvir, Fátima, o que tu trouxe para nós de livros inspiradores? Está completamente conectado com o que tu falaste, né? Sobre a busca de nós mesmos e sobre o nosso assunto. Esses 2 livros aqui, eles até já estão amassadinhos, porque são meus 2 livros de cabeceira. Não li nenhum deles por completo. Eu tenho muitos livros começados que eu vou lendo, que eu vou pegando de forma intuitiva. Quando tu me disse assim, para trazer os livros, eu pensei, nossa, qual deles? Qual deles? São muitos, né? E tem muitos de Ayurveda, medicina chinesa, taoísmo, budismo, que eu gosto muito. E esses 2 são livros budistas e os 2 falam sobre a impermanência. Olha só. Né? Então a natureza nos mostra que a vida ela se mantém através do movimento. Nós vivemos todas as estações dentro da gente. Nós, mulheres, temos uma estação a mais, que é o nosso ciclo menstrual. E, principalmente nós aqui no Ocidente, a gente está sempre buscando a permanência. A gente quer que tudo se mantenha no mesmo lugar. A gente quer fazer todos os dias a mesma coisa, tomar o mesmo café, comer a mesma comida, botar a mesma roupa, acordar exatamente no mesmo horário, dormir no mesmo horário, ter as mesmas coisas, e a gente sofre muito quando algo foge do nosso controle. E o budismo e os ciclos da natureza, a Ayurveda, a medicina chinesa falam muito sobre isso, que a vida se sustenta na impermanência. Olha só. E até nesse livro aqui, então esse aqui é Apaixonado pelo Mundo. Apaixonado pelo Mundo, que é de, eu não sei se eu vou falar da forma correta, Yongey Mingyur Rinpoche, né? Que é um monge que sai do monastério sem nada, sem os luxos e tudo que ele recebe, para ele viver como um mendigo, porque ele quer ter uma experiência realmente humana, né? Como seus discípulos. E esse livro aqui, ele tem um título bem forte que se chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Nossa. Ele recém voltou, ele estava esgotado, agora tem uma nova edição. E ele fala muito sobre a impermanência, sobre os ciclos, o medo que a gente tem sobre falar da morte. E tem um trechinho que eu gostaria de ler, ele é bem curtinho, que eu acho que é interessante para a gente refletir, que fala sobre o quanto que a gente repete certas situações justamente pelo medo de perder o controle. Que fala assim: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha, levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta, ando por outra rua. Então, isso está muito relacionado também com os nossos aprendizados, pelas repetições de situações que a gente repete muitas vezes na nossa vida de forma inconsciente. E quanto mais a gente se conecta com nós mesmos, com o nosso autocuidado, com o nosso autoconhecimento, a gente vai se dando conta dessas situações repetidas e a gente decide e escolhe sair delas. Olha só, muito bom. Estamos com o tempo esgotado, Fátima. Quero te agradecer muito. Queria que tu deixasse as suas redes sociais para as pessoas te chamarem, enfim, em outro momento, né, para continuar essa conversa. Sim. O meu Instagram é @FátimaKarineBirk. Meu TikTok também é
@FátimaCarine, e o meu YouTube também é @FátimaCarine. Ai, muito bom. Muito obrigada mais uma vez pela tua gentileza aí de compartilhar um pouquinho da tua trajetória, né? E, enfim, né? Com certeza as pessoas vão te procurar para saber mais sobre essas teorias, sobre essas aplicabilidades, né? Da Ayurveda, da nutrição e também da medicina chinesa na vida da gente, né? E eu quero também agradecer as pessoas que estão aqui nos ouvindo e também vou deixar aqui um QR Code para quem quiser entrar no grupo de WhatsApp do programa As Pessoas Inspiram. Também fica aqui a dica, né? E já convidar vocês para a próxima semana, sempre às terças-feiras, às 11 horas da manhã, mais um episódio excepcional para você, tá bom? Beijo no coração. Muito obrigada.